Damos sequência agora, chamando o próximo conferencista, Célio Berman, com o tema Transição Energética e Planejamento Sustentável. Célio é professor da USP, especializado em Transição Energética Justa, ex-coordenador do PPG Energia da USP, autor de referência sobre política energética e crítico dos modelos tradicionais de planejamento. Uniu arquitetura, planejamento e engenharia para estudar energia como direito social. Bem-vindo, Célio. Obrigado. Eu tenho a tarefa de abordar um tema que é justamente o oposto ao que a representante dos povos indígenas acabou de fazer atenção, né? E eu vou procurar, de alguma forma, linkar, né, a fala com aquilo que eu vou apresentar. O que acontece, o que está acontecendo é uma das consequências desse genocídio indígena no nosso país, é justamente a desterritorialização dos povos indígenas, que acabam indo para as periferias das cidades, né, porque perderam o seu território, foram expulsos do seu território. E o que eu vou trazer para a nossa discussão é justamente o que está acontecendo nas nossas cidades, nas nossas áreas urbanas, o que está acontecendo com essa necessidade de se ter cidades sustentáveis e, ao mesmo tempo, discutir água, saneamento básico e floresta. Eu acabei chamando a minha intervenção de cidades sustentáveis, florestas e água face às mudanças climáticas, né? Depois é que eu tomei conhecimento que a minha tarefa era discutir transição energética e desenvolvimento sustentável. Primeiro, eu não utilizo o termo transição energética. Eu falo em transação energética. Ontem, uma das falas foi muito interessante, que abordou justamente o que está acontecendo com as chamadas energias renováveis, também chamadas de energia limpa. Todas elas estão sendo tratadas de forma a promover a financiarização do uso, da construção dessas energias. E isso acaba escapando daquilo que deveria ser o objetivo essencial, né, de uma necessária mudança, uma descarbonização da nossa vida, mas que se perde na medida em que, se há necessidade de uma transição energética, é nos países do norte global. Se há necessidade de uma mudança, né, das formas de produção de energia, outras fontes que não trazem, né, o problema do efeito estufa e da consequência em relação às mudanças climáticas, né, são os países do norte. E o que nós temos como tarefa hoje dentro dessa discussão, e que me parece que é um dos pontos a serem contestados na COP30. Trata-se de se produzir no Brasil o chamado hidrogênio verde, que é a água, né, submetida a um processo físico, que é a eletrólise, que se
separa o oxigênio do hidrogênio, H2O, e esse hidrogênio, não, obtido por uma energia limpa, que é a solar ou é a eólica, quando não existe nada de limpo num painel fotovoltaico, não existe nada de limpo em relação à necessidade de ter vidro, de ter silício. Não há nada de limpo quando os parques eólicos, os parques de vento, atingem territórios indígenas, comunidades quilombolas, desconsiderando a cultura dessas comunidades e, principalmente, submetendo a aquele barulho, aquele ruído intermitente, né, quando as pás são acionadas. E isso acaba sendo chamado de limpo. Eu vou começar a minha apresentação, não sei se está fácil para visualizar, ou se precisa diminuir a luz. Vocês que têm de me dizer se está claro. Eu vou abordar rapidamente dados sustentáveis, com foco na verticalização, a forma como as cidades se referem aos seus rios. As cidades brasileiras, elas viram a costa aos seus rios. E a água e saneamento básico e a imobilidade urbana. E, numa segunda etapa, a questão das águas oceânicas e florestas. Bem, em relação à verticalização, algumas imagens, né? A cidade de Salvador, e como que não só toda a faixa litorânea, como também no interior da cidade, né, a verticalização, ela acaba definhando a capacidade de vida da população urbana. Aqui a gente tem, aqui no estado, a Avenida Atlântica, no balneário Camboriú. Aqui uma visão, né, de uma edificação social, tem essa característica social, embora o custo dela seja proibitivo para quem não tem recursos, e hoje o sistema de financiamento, em função da taxa de juros ser altíssima, da ordem de 25%, não há dinheiro para se comprar esses apartamentos, e isso acaba sendo utilizado, não, pelas grandes empresas internacionais que lucram, fazem renda produzindo apartamentos, produzindo prédios. E vejam só, a estas empresas, que são empresas internacionais, que são empresas, grandes conglomerados financeiros, e isso a arquiteta urbanista Raquel Ronick chama a atenção, o que está em jogo é a valorização desses grandes conglomerados financeiros, né, no mercado acionário. Então, a cada prédio de 15, 20 andares, com 4 apartamentos, não interessa que alguém esteja morando neles, não é esse o objetivo. O interesse é apenas ter mais um lastro dentro do conglomerado, um lastro, né, que é um ativo financeiro que faz
o conglomerado ter rentabilidade no processo monetário. Aqui a gente vê também a questão do rio, né? Aqui é o rio Tietê, em São Paulo, né? E a gente abre para a questão das cidades de costas para os seus rios. A gente tem várias situações, por exemplo, nessa imagem de cima é o rio Cuiabá, que atravessa a cidade de Cuiabá, no Mato Grosso, né? E cuja paisagem, ela é dessa forma, com esgoto sendo lançado no rio. A questão do esgoto, a questão da precariedade das habitações que acabam só encontrando espaço, população de baixa renda, só consegue ocupar o espaço urbano nesses rios. Rios que são abandonados do ponto de vista da saúde pública. São abandonados porque se trata de serem, né, locais de lançamento de esgotos não tratados, e esse problema do lançamento de esgotos, e aqui a gente tem mais visualizações nesse sentido, eles acabam caindo no problema, e esses são os dados de 2022, de uma população no Brasil de 212,65 milhões de habitantes, né? 177 milhões de habitantes, ou 84,2%, eram atendidos por uma rede de água, enquanto que apenas 117,3 milhões, ou 55,8% da população total, eram atendidos por uma rede de esgoto. Para se atingir a universalização, a chamada universalização em que todos os habitantes do país tenham acesso à água e esgoto, a privatização foi a solução, né, a partir da Lei 14.026, do Marco Legal do Saneamento Básico. Né? E o que nós temos hoje, 3 anos depois, é apenas a redução da qualidade dos serviços de abastecimento de água. As periferias urbanas, elas hoje têm redução de água em todas as cidades em que os serviços foram privatizados. E o serviço de tratamento e extensão da rede de coleta de esgoto não foi aumentado. Eu vou usar esse recado de um texto do Observatório Nacional de Direitos de Água e Saneamento, mesmo aqueles que têm poucos recursos ou que não têm recursos, precisam ter acesso à água e ao esgotamento sanitário. E os gastos com esses serviços não podem impedir que outros direitos humanos igualmente importantes sejam atendidos. Aqui a gente tem uma situação bastante evidente. Os 3 graus acima, né? O que eu fiz aqui? Fiz alguma... Aqui. Em azul, né, é a Índia, em vermelho, a China, e em marrom, os Estados Unidos, né, e aqui, embaixo, o Brasil. Isso está mostrando o quê? Está mostrando que a retirada de água doce em cada um desses 4 países mostra o Brasil com uma baixa retirada de água em relação aos outros. Mas o que se precisa fazer? Que o Brasil aumente a retirada de água e, com isso, acompanhe, né, esses países
cuja população requer, e era maior do que no Brasil, requer maior volume de água, ou fazer com que os serviços de abastecimento de água sejam eficientes, de modo a satisfazer, né, a retirada de água sem comprometer, né, a disponibilidade hídrica no nosso planeta. Aqui a gente vê, por exemplo, a retirada per capita, mostrando como, nesse sentido, os Estados Unidos, embora numa tendência à redução, ainda se destaca em termos de retirada de água por habitante, e com isso definindo uma situação cada vez mais delicada em relação à disponibilidade hídrica no nosso planeta. E aqui a gente vê que um dos grandes problemas é justamente o consumo da irrigação do agronegócio, que praticamente consome metade da água no nosso país. Se há um setor, e que não é o residencial, em que se deve política de disponibilidade, deve ser a irrigação, a agricultura, e na agricultura, não a agricultura familiar, mas o agronegócio, né, que demanda um volume absurdo de água. Para quê? Para que a gente continue se tornando um país que exporta soja, exporta açúcar, exporta uma série de produtos de baixo valor agregado, bens primários, né, e que alimentam o norte global. Em relação à mobilidade urbana, a gente tem essa visualização dos congestionamentos aqui em São Paulo, e o que marca, né, a tipologia do uso, né, aqui em lilás, né, é a evolução da utilização do transporte coletivo, e aqui a evolução do transporte individual. Qual que é a tarefa importante de ser adotada para reverter a situação? Por exemplo, eletrificar os veículos, manter a política de incentivo ao deslocamento individual, ou eletrificar sim, mas os transportes coletivos. Carro elétrico passou a ser, no espectro internacional, como a solução para a alteração no consumo de derivados de petróleo, tanto gasolina como o diesel. Seriam os agrocombustíveis a solução? Novamente, a mudança de automóveis, né, que utilizam gasolina ou diesel, caminhões, ônibus a diesel, né, motores a combustão interna sendo substituídos pela eletricidade? Ou a questão central é tornar o serviço de transporte público, coletivo, mais presente, mais eficiente, que traga a possibilidade de conforto para toda a população.
Em relação às mudanças climáticas, eu vou passar rapidamente em função do tempo, mostrando que a gente perdeu, desde a Rio 92, passando pelo Acordo de Quioto, a ratificação demorou 12 anos para que Quioto fosse ratificado. Depois, em 2015, com o Acordo de Paris, ele demorou só um ano para ser ratificado, mas nesse meio tempo, vocês vejam quanto de emissão de dióxido de carbono que aconteceu independentemente das várias COPs que foram realizadas. Eu não quero com isso indicar que a COP 30 ela vai seguir a mesma forma como a Conferência das Partes tem tratado a questão emergencial das mudanças climáticas. Mas, até agora, nada resultou de concreto em relação a essa perspectiva. Aqui são os dados, né, em bilhões de toneladas, né, para o dióxido de carbono. Na parte de cima, as emissões desde 1750 até 2019, e depois os dados anuais, né, na última década, 2010, 2019. Esses dados eu não vou passar um por um, né, mas eles vão ficar disponíveis no material aqui da conferência. E a questão, né, do aumento da temperatura, que em 2020 já estava atingindo, né, mais que 1 grau, né, e se aproximando da meta de aquecimento preconizada pelo Acordo de Paris. E também, em função dessa situação, né, a gente tem que o número de dias e noites frios tenha diminuído, o número de dias e noites quentes tenha aumentado em escala global. A evolução da concentração atmosférica, que é importante do ponto de vista da nossa percepção em relação às mudanças climáticas. Não importa tanto o volume de emissão de dióxido de carbono, em que os combustíveis fósseis são os principais responsáveis, mas que, como a gente vai ver nas florestas, a responsabilidade de emissões no nosso país é em função do desmatamento das florestas e da mudança de uso do solo. O que importa é a gente examinar uma concentração que, no período, né, anterior à Revolução Industrial, 1750, 1800, era de 280 partes por milhão. Vejam a evolução para 1990, 2015, 2011, 2019, 2022. Em 2022, nós chegamos a 420 partes por milhão. Os dados mais recentes, né, do laboratório da National Oceanic and Atmospheric Administration, nos Estados Unidos, mostra uma concentração que chega a 424,6 ppm em 2024, e o último registro, em maio de 2025, ultrapassa 430 partes por milhão. O que isso representa do seu ponto de vista científico? Né? Essa evolução da concentração
né, de carbono, ela permite, né, que o objetivo central, que era, né, nesse século, se ter um aumento abaixo, ou bem abaixo de 2 graus, e o esforço de chegar a 1,5 graus, ele simplesmente foi ultrapassado. Não tem volta. A gente chegou num nível em que cientificamente é chamado de ponto de não retorno, o tipping point. Se pensava em 2014, para não ultrapassar 2 graus, deveria se ter abaixo de 405. Lembro, maio desse ano, 430 ppm. Já se chegou, em fevereiro de 2016, sob o ponto de vista global, já se chegou a atingir 1,5 graus Celsius de aquecimento. Né? E a evolução tem sido essa, né? Prevendo que a gente chegue até 450, até 2038, a 450 partes por milhão. O que se sabe em relação ao Acordo de Paris é que o limite de aquecimento de 2 graus era o único que foi, através dos modelos existentes, era a única forma de se ter a percepção, né, de ter esses valores cientificamente atestados. Né? E não se sabe, depois de 2 graus, o que pode acontecer. Mas se tem, né, há um problema relacionado com os riscos do aquecimento global. Perigoso, maior que 1,5 graus Celsius, catastrófico, se for superior a 3 graus Celsius, e desconhecido, mas chegando além da catástrofe. E essa referência, né, dita por um cientista da Universidade de Manchester, né, que era também assessor do governo britânico, em que ele diz: estamos conscientemente enveredando em direção a um futuro fracassado. Terminando a minha apresentação, esses são perspectivas de aqui o que foi previsto por modelos da NASA, e aqui por um grupo de cientistas mostrando como as previsões da NASA elas são inferiores a um modelo mais definido sob o ponto de vista científico. Né? Aqui são as mudanças de um e de outro modelo de previsão. Vocês vejam, né, para a Tailândia, a projeção para 2050, uma outra projeção, né, em relação à China e em relação a Mumbai, na Índia. No Brasil, o risco de inundação costeira em 2030 deverá ser de 1,3 milhão de pessoas. E até 2100, esse número deverá apresentar 68%, com 2,1 milhões de pessoas convivendo com a ameaça de inundações costeiras anuais. Em relação ao papel das florestas, a gente tem um problema sério em relação
a forma como está havendo a perda de florestas no mundo. 517 milhões de hectares foram derrubados, não só no Brasil, né? Bolívia, Peru também, né? E esse é o estado hoje em que, em vermelho, está a área de desmatamento de julho de 2018 a agosto de 2019, apenas um ano, né? Em verde, o desmatamento acumulado, né? E nessas sombras, né, são as terras indígenas que também foram derrubadas, né, sem que as populações indígenas pudessem intervir e sem apoio governamental para impedir o desmatamento. Em vermelho é a perda por incêndio em 2016 e em 2024, as maiores ocorrências. E, em função dessa situação, eu termino a minha apresentação. Essas previsões que eu mostrei, né, não representem o futuro e para as gerações futuras. Muito obrigado pela atenção.